Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Geometria Analítica e Álgebra Linear. Na aula de hoje, a gente vai estudar matriz inversa e propriedades algébricas das matrizes. Preparados? Vamos para a aula então. Na aula de hoje, então, a gente vai ver como definir as inversas, mas antes de falar sobre as inversas, vamos falar sobre as propriedades aritméticas das matrizes. Então a gente tem essa sequência aqui de propriedades, que algumas delas a gente vai provar, outras elas são meio óbvias, então não é necessário. Então a gente vai tratar isso como um teorema, tá? Porque a gente pode utilizar isso para resolver contas. A gente, depois de demonstrar, não precisa ficar demonstrando toda vez, né? Ou fazendo a conta muito detalhada. Porque muitas vezes, ao invés de fazer isso simplifica as contas. Então, por isso que a gente usa como um teorema. Então, esse teorema de propriedades da aritmética matricial, a gente começa, o primeiro, ele diz o seguinte, que ela é comutativa na adição, tá? Isso aqui significa o quê? Que se a gente soma a matriz A com a matriz B, ela é o equivalente a somar a B com a A. Não importa qual que a gente põe primeiro. Afinal de contas, a gente já viu na aula passada que a soma de matrizes, a gente soma elemento por elemento, e só faz sentido quando as matrizes tem a mesma dimensão, tem o mesmo tamanho. Então, uma matriz M por N somada com uma matriz M por N, cada elemento com cada elemento somado é uma soma de elementos, por isso que... E a soma de elementos, né, ela é comutativa. Então, essa extensão de comutatividade se estende para as matrizes. Também se estende a associação, porque assim como a associação da soma, não importa se a gente primeiro soma B com C, e depois a matriz resultante soma com a A, ou se o contrário, a gente faz o A com o B, a soma, e depois a matriz resultante a gente soma a matriz C. Justamente porque a propriedade da soma dos elementos se estende para a matriz inteira. Tá? Outra propriedade que a gente tem é da associação no produto. Se a gente fizer a matriz A e fazer o produto com a matriz B vezes C, ou seja, primeiro faz a B vezes C e depois multiplica com a A, nessa ordem, é o equivalente a gente fazer o A vezes B e depois fazer o produto com a C, certo? Então, o que não pode é trocar a ordem, tem que manter o ABC, ok? Porque A vezes B é diferente de B vezes A, a gente não pode trocar a ordem. E a quarta diz que ela é associativa, ela é distributiva na soma de matrizes. Então, o produto de uma matriz A com a soma ou a subtração de duas outras matrizes é o equivalente a gente fazer o A com o B mais ou menos o A com o C, certo? A gente pode provar para soma e para subtração. Tá? Aqui é a mesma coisa, ó. Se a gente faz o B com o C e depois o produto com A, a gente vai ter o BA mais menos CA. Aqui é importante a gente destacar a ordem do produto. Se a gente coloca o A na esquerda, o A tem que ser na esquerda. Se a gente coloca o A na direita, o A tem que ser na direita, tá? Porque a ordem vai fazer diferença nesse produto, certo? Pela propriedade do produto entre matrizes. E a gente vai começar provando algumas delas, inclusive eu já separei aqui, para a gente tentar fazer a demonstração desse teorema D aqui, tá? Seguindo adiante, ó, se a gente tem um escalar multiplicando a soma ou subtração de matrizes, a gente pode fazer o escalar vezes A mais ou menos o escalar vezes B. E se a gente fizer a soma ou subtração de escalares e depois multiplicar por uma matriz, é o equivalente a gente distribuir. Primeiro fazer o A vezes o C, depois fazer mais ou menos o B vezes o C, certo? Então também é distributivo aqui um escalar, a soma de escalares vezes a matriz. E também ela é distributiva no produto, ela é associativa no produto. Então a gente pode fazer o A vezes um BC ou fazer um AB vezes o C. Também é possível fazer o B vezes AC. Assim como aqui a gente tem, ó, o A vezes uma matriz B com uma matriz C, é o equivalente a gente fazer primeiro o A vezes B e depois o C, ou a gente fazer o B e depois multiplicar pelo AC. Tá? Então,
Essas propriedades aqui vocês podem salvar e a gente vai demonstrar algumas delas. Começando pela D, como eu já falei, a gente vai fazer o seguinte. Para demonstrar que o A que multiplica B mais ou menos o C é igual ao AB mais ou menos AC, a gente vai considerar algumas condições para essas matrizes, certo? Primeiro, a matriz A vai ser uma matriz de elementos A e J e ela vai ter tamanho M por R, certo? A B, para poder fazer o produto, vai ter que ser R por N e a C tem que ter o mesmo tamanho da B, R por N, para a gente poder fazer a soma das duas. Tá? Então essas são as condições. A gente tem duas matrizes de mesmo tamanho e a A ela tem que ter tem que respeitar a regra aqui dos índices internos, né? No tamanho, o que ela tem de coluna, o que a A tem de coluna, o B tem que ter de linha e o C também, né? Para a gente poder fazer o produto entre A e B e A e C. Ok. O que a gente tem que demonstrar então, na prática, é que se há uma igualdade, essa matriz da esquerda tem que ser igual à matriz da direita, elemento por elemento. Então a gente vai mostrar por o elemento IJ que um elemento IJ da matriz do lado esquerdo, que é a A que multiplica B mais ou menos C, ela é igual ao elemento IJ, então o mesmo elemento, mesma posição, da matriz AB mais ou menos AC. Ok? Então como é que a gente vai fazer isso? Bom, vamos abrir. Como é que a gente tem a matriz A multiplicando o B mais ou menos a matriz C. O elemento IJ dela, ele vai ser o seguinte. A gente vai ter a matriz. Primeiro a gente faz a soma e depois multiplica pelo elemento AIJ. Então, a matriz resultante desse produto, né, ele vai ser o seguinte, ele vai ser o A1, o AI1 multiplicando o B1J mais o C1J. Daí a gente tem mais o AI2 que multiplica o elemento B2J mais C2J. E aí a gente vai adiante, porque isso daqui, ó, essa daqui é a soma, né? Essa daqui é a soma. Agora, o elemento IJ do produto, a gente tem que fazer assim, ó, a primeira linha de A com a primeira coluna do vetor que dá a soma, ou da matriz que dá a soma dos dois, que é essa daqui, ó. Essa daqui é o elemento da coluna, né? Então, ó, primeiro a gente tem aqui a linha e aqui a coluna, certo? E assim a gente segue somando todos os elementos até chegar no AIM da linha I, a gente soma M vezes, e aí a gente multiplica pelo BMJ mais CMJ, tá? Então esse daqui é o elemento IJ dessa matriz aqui, ok? Tá, é trabalhoso, mas isso aqui é a regra do produto aplicada entre a matriz A, né, e a matriz B mais ou menos C. Aí a gente pode rearranjar todos esses termos da seguinte maneira. A gente pode escrever AI1 vezes o B1J mais AI2 vezes o B2J. Mas a gente segue até ter o A e M vezes o B
MJ. Certo? E então a gente pegou todos os A's com B's aqui. Agora a gente vai pegar o A com o C. Então a gente tem mais ou menos A e 1 com o C 1J. Mais ou menos A e 2 com o C 2J. Mais ou menos, a gente segue até a gente fazer o A e M com o B, com o C MJ. Ok? O que a gente identifica aqui, ó, quando reorganizou todos esses termos, é que aqui a gente tem o elemento da matriz A e J. Então a gente tem o elemento IJ da matriz AB, aliás, né? A matriz AB a gente tem o elemento IJ. Esse daqui é o elemento IJ da matriz AB. E aí, aqui, ó, a gente tem mais ou menos, na verdade eu poderia colocar tudo como mais aqui, colocar em evidência aquele mais ou menos. Então, mais ou menos, e esse aqui é o elemento IJ da matriz AC, A vezes C, certo? Então, olha só, isso daqui é o equivalente a gente fazer a matriz, e aí a soma ou subtração, né? A gente tem elemento por elemento, a gente tem a matriz AB, mais ou menos a matriz AC, e aqui o elemento IJ dela. Então é o equivalente a gente fazer a soma ou subtração dessas matrizes aqui separadas, né, distribuídas. Então esse elemento IJ é igual ao elemento IJ da matriz que a gente tinha começado. Então assim a gente prova que elemento por elemento, certo? Elas são iguais. Então elemento por elemento elas são iguais respeitando as operações que a gente tem de somas e produto entre matrizes, certo? Lembrando que a gente sempre no produto entre matrizes, o elemento IJ a gente soma, a gente multiplica termo a termo a linha I da primeira matriz com a coluna J da segunda matriz, que no caso é o resultado da soma ou subtração da B com C. Ok? Então aqui é uma forma de a gente demonstrar que isso daqui é válido e a gente pode aplicar as mesmas regras para demonstrar outras dessas propriedades. Esse exemplo aqui, ela mostra a propriedade associativa da multiplicação. A gente vai fazer o seguinte, ó, a gente vai ver o A vetor A vezes V, A vezes B, né? Então a gente pega a matriz A, que é 1, 2, 3, 4, 0 e 1. E a gente vai multiplicar com a matriz B, que é 4, 3, 2 e 1. E o que a gente obtém aqui é a matriz, é uma matriz que tem 3 linhas e 2 colunas, né? Que ela é, se a gente for fazer aqui, ó, 1 vezes 4 dá 4, 2 vezes 2 dá 4, então dá 8, tá? Eu já fiz essa conta aqui, então a gente pode só preencher que vai dar aqui, vai dar 5, que vai dar 20, que vai dar 13, aqui a gente tem 2 e aqui a gente tem 1. Ok? Então essa daqui é o produto entre A e B. Você pode conferir esses valores, mas se a gente fizer o B com o C, a gente vai ter o seguinte, ó, 4, 3, 2, 1, né? E o produto entre 1, 0, 2 e 3. Quando a gente faz essa matriz 4 por 4, a gente vai ter uma 4 por 4 também, né? Isso daqui vai dar a matriz 10, 9, 4 e 3, ok? De novo fica para vocês verificar esse produto, né? Lembrando que é linha por coluna. Então, ó, aqui a primeira linha é 4 com 1 dá 4, 3 com 2 dá 6, soma dá 10, tá? E assim por diante. Agora, a gente quer verificar a associativa, ou seja,
a gente vai verificar como é que fica a matriz AB vezes a C. Então a gente vai pegar essa matriz aqui e multiplicar pela C. A gente vai ficar com 8, 5, 20, 13, 2 e 1. E vamos multiplicar com a matriz 1, 0, 2 e 3. Tá? Se a gente fizer essa multiplicação, de novo, ó, linha por coluna. Aqui fica 8 mais 10 dá 18. Tá? Aí fica 15. Daí depois a gente tem 20. Aqui eu já fiz essa operação, então aqui dá 46. Aqui dá 39. Tá? A gente segue essas contas. Aqui vai dar 4 e aqui dá 3. Ok? Agora, vamos imaginar que a gente vai fazer o contrário. A gente vai fazer a matriz A. Faltou espaço aqui. Eu vou fazer aqui, ó, a matriz A e aí eu vou multiplicar a matriz A com a matriz BC. Tá? Então a gente pega a matriz A, que é 1, 2, 3, 4, 0 e 1, e multiplica com a matriz BC, que é a 10, 9, 4 e 3. E aí a gente vai ter a seguinte matriz, olha só. 1, 2 com o 10 e 4. Então a gente fica com 10 mais 8. Fica 18. Certo? Aí a gente pega a 1 com 2, fica 9 mais 6, dá 15. E aí a gente segue essa conta aqui, ó. Aqui vai dar 30 mais 16 dá 46. Depois a gente tem a 27 mais 12 fica 39. Aí a gente vai de novo aqui, fica 4 e aqui fica 3. Então olha só essa matriz e essa matriz. Aqui a gente tem que a B vezes a matriz C é igual a A que multiplica BC. Então ela é associativa no produto, certo? Que era a propriedade C do teorema que a gente colocou, que eu já apaguei aqui o quadro, ok? Então aqui é a continuação, tá? E aqui eu quero mostrar para vocês que a ordem do produto importa. Então aqui a gente vai fazer o produto entre A e B, tá? Então tá aqui esse exemplo, beleza? Se estender um pouquinho. A gente vai fazer A vezes B e a gente vai ter o seguinte, a gente vai ter menos 1, 0, 2, 3, multiplicado por 1, 2, 3 e 0. Então quando a gente faz isso daqui, a gente tem a primeira linha com a primeira coluna. Então a gente tem menos 1, primeira linha com segunda coluna dá menos 2, segunda linha com primeira coluna vai dar 2 mais 9 dá 11, e aqui vai dar 4. Então a gente tem a matriz AB. Agora imagine que a gente faça a matriz BA, ou seja, a gente vai inverter a ordem das matrizes. Então a gente vai ter 1, 2, 3 e 0, tá? Menos 1, 0, 2 e 3. Inverter a ordem num produto de dois números não faz diferença, mas aqui, ó, para o produto entre matrizes, a gente vai ter aqui, ó, linha com coluna. Então a gente tem menos 1 mais 4, a gente tem 3. Aí depois a gente tem 0 com 6. Aí a gente tem menos 3. E depois a gente tem 0. Então olha só como é totalmente diferente o AB do BA. Então a ordem do produto importa, tá? Então quando a gente fez essa operação aqui, ó, AB e depois o BC, e a gente fez AB depois vezes C, e depois a gente viu o ABC, a ordem não mudou.
a gente conseguiu associar os produtos, mas sem inverter a ordem. Se a gente muda a ordem de qualquer uma das matrizes aqui, a gente já vai atrapalhar toda essa propriedade, tá? Então, não pode mudar a ordem importa. Até porque a própria definição, a própria definição impede, né? No caso aqui, ó, a gente conseguiu fazer o AB e o BA porque ambas eram quadradas, certo? Se elas não são quadradas, a gente nem define a operação inversa para poder dizer que é diferente. Então a gente define uma, mas a outra não, certo? Eventualmente a gente define uma, a outra não. Eventualmente a gente não define nenhuma, mas isso a gente já viu na aula anterior. Então, existe um tipo de matriz que a gente chama de matriz zero ou matriz nula, que são as matrizes, não importa o tamanho, né? Que elas têm todos os elementos igual a zero e elas têm algumas propriedades. As propriedades da matriz nula são o seguinte: se a gente pega uma matriz qualquer e soma com a matriz nula, não importa a ordem, né? Ela sempre vai dar a mesma matriz. Não importa se a gente pega A mais 0 ou 0 mais A, sempre vai dar A. A subtração também, ó, se a gente subtrai de uma matriz a matriz nula, dá a própria matriz. Agora, se a gente pega uma matriz e faz a subtração pela mesma matriz, então a gente vai anulando elemento por elemento e cada um dos elementos vai ficando zero. Então a gente obtém a matriz nula, certo? Se a gente pega a matriz nula e faz o produto com uma matriz A, isso vai ter que dar a matriz nula, desde que elas tenham aqueles tamanhos, né, que são possíveis fazer o produto. E por último, se a gente tem um produto de um escalar, de uma constante, vezes uma matriz, e esse produto dá igual a zero, dá igual a matriz nula, só pode acontecer isso se ou a constante é zero, tá? Então a gente está multiplicando zero vezes uma matriz, vai dar matriz nula. Ou se a gente pega um número e multiplica por uma matriz que já é a matriz nula. Já é uma matriz nula. Então não importa se a gente multiplica por 10, por 20, por menos 10. Se a gente multiplicar uma matriz que é nula, vai dar matriz nula. Tá? Então as duas condições são essas. Ou a gente está multiplicando uma matriz por zero, ou a gente está multiplicando um número por uma matriz nula, para obter a matriz nula aqui. Ok? Então, com isso, a gente tem as propriedades da matriz nula. Tem outra propriedade que é interessante no cálculo matricial, é a lei do cancelamento. O que é a lei do cancelamento? A gente sabe que se a gente pega só escalares e faz do tipo AB igual a AC, a gente pode dividir tudo por A ou simplesmente cancelar e a gente afirma que B é igual a C. Isso para escalares. O que eu estou dizendo aqui para vocês, né, a gente vai demonstrar que a lei do cancelamento não vale para matrizes, tá? Para matrizes. Então, para isso, a gente vai fazer o produto entre A e B. E a gente vai fazer o seguinte, ó. Quando a gente pega o A com o B, a gente pega linha com coluna. Então, a gente pega 0 vezes 1, 1 vezes 3, a gente tem 3. Aí 0 vezes 1, 1 vezes 4, a gente tem 4. Ok? Aí a gente aqui na segunda linha, a gente tem 0 vezes 1, 2 vezes 3, dá 6. 0 vezes 1, 2 vezes 4, dá 8. Beleza. Aí agora a gente vai ver a matriz AC. Tá? Então, 0 vezes 2, 1 vezes 3, dá 3. 0 vezes 5, 1 vezes 4, dá 4. Aí agora a segunda linha, 0 vezes 2, 2 vezes 3, dá 6. 0 vezes 5, 2 vezes 4, dá 8. Olha só esses dois produtos, tanto o AB quanto o AC são iguais. AB igual a AC, certo? Aqui elas são iguais. Porém, a gente não pode anular, não podemos anular, porque a gente não pode fazer AB igual a AC, eliminar o A. Então isso daqui não pode, ó. Não pode. E dizer B igual a C. Isso aqui
Está errado. Então essa é a lei do cancelamento que a gente aplica com números reais, a gente não aplica com matrizes, ok? E aqui tem um outro exemplo de produto nulo, né? Que a gente vai chegar a gente pode fazer o produto, ó, a gente pega o A com o B, o A não é a matriz nula e o B não é a matriz nula, mas se a gente faz o produto aqui, ó, a gente pega 0 com 3, 1 com 0, dá 0. 0 com 7, 1 com 0, dá 0. 0 com 3, 2 com 0, dá 0. E 0 com 7, 2 com 0, dá 0. Então a gente tem um caso aqui, ó, em que o produto é nulo, mas os fatores não são, ó, a gente não é nulo e não é nulo. Então A com B é igual à matriz nula, mas nenhuma das matrizes é 0. Então isso é outra coisa que pode acontecer quando a gente faz o produto entre matrizes, ok? Então, algumas características interessantes da matriz nula, né? E a lei do cancelamento que a gente não se aplica para matrizes. Tem várias similaridades com propriedades algébricas de números, né, reais, mas tem algumas propriedades que não valem para as matrizes. Tem um tipo muito específico de matriz, que é o que a gente conhece como matrizes identidades, que elas são sempre matrizes quadradas e que elas têm por característica o seguinte, todos os elementos são 0, exceto os da diagonal principal. E elas são características porque há algumas propriedades associadas a essas matrizes identidades. A gente viu as matrizes nula, que elas são todos os elementos 0. Agora, as identidades a gente vê, é quase uma matriz nula, só que o traço dela é 1, certo? E todos os elementos da diagonal principal são 1. Então, a gente tem a matriz 1 por 1, a identidade 2 por 2, a identidade 3 por 3 e a identidade 4 por 4. Aqui a gente já pode ver que elas sempre vão ser quadradas, senão não é identidade. Então, essa matriz aqui a gente chama de I1, essa daqui, ó, de I2. Aí a gente tem a I3 e a I4 e assim por diante, ok? Tem um detalhe, quando a gente faz uma operação de multiplicação de uma matriz A por uma identidade, depende qual das identidades a gente vai usar, dependendo de qual matriz a gente está multiplicando. Por exemplo, essa matriz aqui, do exemplo, A, ela é uma matriz 2 por 3. Para a gente poder fazer um produto entre matrizes, a gente tem que usar uma matriz, se for uma quadrada, tem que ser uma 3 por 3, né? Então ela tem que ser I3. Porque não dá para a gente multiplicar por uma I2 ou uma I4, porque o produto não é definido aqui. Mas se a gente faz esse produto, a gente vai fazer o quê? Ó, primeira linha com primeira coluna. A gente vai ter, olha só, A1, 0 e 0, certo? A1, 0 e 0. A gente tem o A1, 1. Aí a primeira linha com a segunda coluna vai sobrar só o A1, 2. A primeira linha com a terceira coluna vai dar o A1, 3. E aí a gente faz para a segunda linha com a primeira coluna, vai dar o A2, 1. A segunda linha com a segunda coluna dá o A2, 2. E a última vai dar o A3, 3. O que isso significa? A gente fez uma operação de uma matriz por uma matriz identidade, uma matriz A, e obtivemos a mesma matriz A. E essa é uma das grandes propriedades da matriz identidade. Se a gente pega uma matriz qualquer e multiplica com uma identidade N, né, isso daqui sempre vai dar a matriz A. Claro que tem que ser a matriz identidade adequada para esse produto, ok? Outro exemplo é quando a gente pega, ó, eu vou pegar a mesma matriz A, é a mesma, só que eu quero multiplicar ela
na esquerda dela a matriz identidade. Então a gente tem outra questão. A gente tem o A, ela é 2, 3. Então, para valer esse produto nessa ordem, a gente precisa da I2, certo? Porque se a gente tentar multiplicar I3, vai dar errado, vai faltar elemento aí, a gente não consegue definir o produto, tá? Então a gente vai fazer, olha só, primeira linha com primeira coluna. A gente vai ter o A11, né? E o resultante vai ser 1, 2, 3. Olha só. Aí a primeira linha com segunda coluna, a gente vai ter o A12. Primeira linha, terceira coluna, A13. Porque o 0 mata o outro elemento, né? Segunda linha, primeira coluna, A22. Aliás, 21. Primeira linha, segunda coluna, A22. Segunda linha, segunda e segunda. Segunda linha e terceira coluna, o A2, 3. E assim a gente tem de novo a mesma matriz. Ou seja, se a gente pegar uma matriz identidade, né, e multiplicar por uma matriz qualquer, né, seja a identidade pela esquerda da matriz, a gente tem a mesma matriz, desde que seja a identidade adequada para esse produto valer, certo? Então, de forma geral, é isso aqui que a gente tem, ó. A gente tem que a matriz A vezes uma matriz identidade é a própria matriz A. E a matriz identidade, até eu vou colocar aqui, ó, que é o M versus N, né? Então aqui a matriz identidade tem que ter o número de linhas da matriz. Então é a matriz identidade com o número de linha da matriz. E aqui é a matriz identidade com o número de colunas da matriz. Certo? Que a gente está multiplicando. Então a gente tem AIN igual a A e IMA igual a A. Certo? Então se a gente multiplica pela direita, tem que ter o mesmo número de colunas. Multiplicando pela esquerda, tem que ter o mesmo número de linhas. E assim a gente tem a matriz identidade. Vamos ver um pouquinho mais sobre matriz identidade agora. É o seguinte, ó, falando de matrizes de identidade, a gente vai começar a falar também de matrizes inversas. Porque matrizes inversas são o seguinte, olha, quando a gente tem duas matrizes A e B e elas são inversas, isso significa que se a gente faz o A vezes a B, isso aqui vai ser igual a gente fazer o B vezes o A. Elas vão ser igual à identidade. A gente tem que a gente escreve que o B é igual à inversa de A ou que o A é a inversa de B, tá? Então daqui, basicamente, o que a gente está escrevendo é que A vezes a inversa, A vezes a sua inversa é igual à identidade. Ou então, e também, né, que se a gente pegar aqui, ó, a B inversa vezes a B, isso aqui também é a identidade. Então, se a gente pegar duas matrizes e elas forem inversas uma da outra, o produto entre elas vai ter que ser a identidade. Essa é a condição que a gente diz, que a gente usa para dizer que A e B são inversas, ok? Que o produto entre elas, não importa a ordem, é a matriz identidade. Aqui, para ilustrar a ideia, eu separei, tem um exemplo. A gente tem essas duas matrizes e a gente vai ver que A vezes B, ela vai ser 2 menos 5 menos 1 e 3, multiplicado por 3, 5, 1 e 2. Aí a gente vai ter aqui, ó, primeira linha, primeira coluna. Então a gente tem 5 menos 5. Né? Aliás, a gente tem 6 menos 5, que dá 1. Agora, a primeira linha com a segunda coluna vai dar 10 menos 10, que dá 0. A segunda linha com a primeira coluna vai dar menos 3 mais 3, dá 0.
E aí a gente tem menos a segunda linha com a segunda coluna, a gente tem menos 5 e aqui mais 6, que dá 1. Então a gente tem a identidade, certo? A vezes B é a identidade. Ou seja, A é B é a inversa de B. E ao mesmo tempo B é a inversa de A. Ok? Agora, se a gente fizer o produto na ordem invertida, ó, 3, 5, 1 e 2. E aqui a gente tiver o 2, menos 5, menos 1 e 3. Isso aqui a gente vai fazer, ó, linha, coluna. Aqui a gente tem, deixa eu largar aqui, a gente tem 6 menos 5 que dá 1. A gente tem menos 15 mais 15 que dá 0. A gente tem 2 menos 2 que dá 0. E aqui a gente tem menos 5 mais 6 que dá 1. Então aqui, ó, de novo, A, B dá a identidade, o que prova que elas são inversas uma da outra. E tem um detalhe, se uma matriz ela for inversível, né, porque tem matrizes que não são inversíveis. Por exemplo, uma matriz que tem uma coluna toda de zeros, ela não é inversível. Mas se uma matriz for inversível, só existe uma inversa. Não existem duas inversas para uma única matriz, ok? E a gente vai ver que, notem que a gente tem aqui, ó, a A e a B, mas não é muito óbvio a gente identificar o que faz a A e a B serem inversas uma da outra. Não é impossível obter a inversa de uma matriz, como por exemplo esse teorema vai mostrar. Mas não é uma coisa muito óbvia para a gente obter a inversa da matriz. Então existem algumas técnicas que a gente vai desenvolver para obter a inversa da matriz. Agora, por momento, a gente vai trabalhar com esse teorema. Esse teorema é o seguinte, ele diz que se a matriz A for uma matriz A, B, C e D, ela é inversível se e somente se essa relação for válida. Olha aqui, ó. Vou pegar a caneta vermelha. AD menos BC tem que ser diferente de zero. Tá? Por quê? Porque neste caso, a inversa de A, ela vai ser determinada por 1 dividido por AD menos BC vezes a matriz D menos B menos C e A. Então, olha só, na diagonal principal a gente inverteu as duas, na diagonal secundária a gente mudou os sinais. Entende? Não é óbvio como a gente vai determinar essa inversa, tá? Então, para o caso de uma matriz 2x2, tá show de bola, tá? Só que aqui eu quero ainda destacar um detalhe, ó. Quem que é esse valor AD menos BC, tá? Se o AD menos BC for igual a zero, aí matou, não existe inversa da matriz. Mas se existir, a inversa é essa, e esse valor AD menos BC, ele é o que a gente conhece, né, ou denota pelo determinante da matriz, onde AD menos BC, que é a diagonal principal menos o produto dos termos da diagonal principal menos o produto dos termos da diagonal secundária, né, é o que a gente chama, né, para a matriz 2x2 de determinante da matriz A, certo? E esse determinante a gente pode calcular assim também, ó, A, B, C, D, como sendo diagonal principal AD menos diagonal secundária BC, ok? E aí a gente começa a falar sobre determinantes e ver como a definição de determinante
está relacionada com a inversa da matriz, ok? Então, esse teorema aqui, ele é muito importante, muito útil. Está acabando minha caneta preta aqui. Para a gente determinar a inversa de uma matriz, porque a gente vê que não é óbvio ver a inversa dela, certo? E aí a gente vai ver também, até na próxima aula, uma técnica de como a gente obtém a inversa de uma matriz de qualquer tamanho. Olha só, nesse exemplo aqui a gente vai calcular as inversas dessas duas matrizes utilizando o teorema que a gente apresentou antes. Primeira coisa que a gente vai fazer é calcular o determinante. Então a gente vai fazer o determinante de A como sendo 6, 1, 5, 2. E aí a gente faz 6 vezes 2, que é 12, menos 1 vezes 5, que é 5. Então a gente tem 7. Ok, agora a matriz inversa, ela vai ser 1/7 da matriz. Vocês lembram como é que era aqui? Ó? A gente troca o A com o D, fica 2 e 6, e muda o sinal dos outros termos aqui, certo? Então a gente fica com 2/7, a gente poderia ainda escrever, né? 2/7 menos 1/7 menos 5/7 e 7/6. Olha, 6/7. Essa como sendo a matriz inversa dessa 6, 1, 5 e 2. Agora, será que ela de fato é a inversa? Vamos verificar. Então, verificando, a gente tem A vezes A na menos 1. A gente pode colocar 1/7 na frente, fazer o produto das duas, ou a gente pode fazer direto aqui, ó, o 6, 1, 5 e 2, e fazer o produto da matriz com 2/7 menos 1/7, menos 5/7 e 6/7. Aí a gente vai fazer linha com coluna, a gente tem 12/7. Então eu vou escrever aqui, ó. A gente tem 12/7 menos 5/7. Isso daqui vai dar 12 menos 5 dá 7/7, que é 1. Agora, olha só, a gente tem linha com coluna. A gente tem menos 6/7 mais 6/7, que vai dar 0. Agora a gente tem 10/7 menos 10/7 e a gente tem menos 5/7 e aqui mais 12/7, que é 1 também, que é o mesmo valor na verdade. Então aqui a gente tem igual a matriz identidade, 1, 0, 0 e 1, que é igual a I2, né? Que é a identidade 2 por 2. E aí na letra B a gente vai verificar o determinante de A como sendo, ó, menos 1 com menos 6, fica 6. Aí menos 2 com 3, que também é 6, isso aqui dá 0. O que acontece quando o determinante é igual a 0? A não é inversível. Ou seja, não tem uma A menos 1, que a gente pode fazer A vezes A na menos 1 igual a 1. A na menos 1 não existe. Nesse caso, né? Então, a gente tem aqui uma forma de determinar a inversa de uma matriz. Vamos ver esse exemplo em que a gente vai utilizar a matriz inversa para encontrar a solução de um sistema de equações lineares desse tipo aqui, ó. Imagina que a gente tem duas equações, o U é igual a AX mais BY e o V é igual a CX mais DY. Então, em notação de matriz, a gente pode escrever o seguinte, ó.
que uma matriz 2 por 1 com os elementos U e V, ela pode ser escrita igual a uma matriz cujos elementos são AX mais BY. Então, o primeiro elemento da primeira linha, né, uma coluna só, o U é igual a isso. Então, a gente simplesmente substitui e a gente pode fazer a mesma coisa aqui para o CX mais DY. E aí a gente tem um sistema de equações escrito na forma de uma igualdade entre matrizes. Agora imagina que a gente pode escrever essa matriz aqui, ó, né, como o produto de duas matrizes. A gente vai ter uma matriz de coeficientes, que vai ser o A, B, C, D, certo? E uma matriz de variáveis, que vai ser o X e o Y. Porque se a gente fizer esse produto, a gente tem exatamente essa matriz anterior aqui, que é igual ao U e o V. Beleza, até aqui tá tranquilo. Agora imagina, a gente vai usar um truque em que a gente vai multiplicar os dois lados da igualdade pela matriz de coeficientes na menos 1. Tá? Então a gente tem o A é a matriz de coeficientes, que é o A, B, C e D. Certo? E aí o A na menos 1, ele é a inversa do A. A gente já sabe que ela existe se AD menos BC for diferente de zero. E aí ela é escrita dessa forma, que ela é o DA menos C e menos B. Ok? Deixa eu melhorar aqui esse A. Então, imagine que a gente vai multiplicar por essa A na menos 1 aqui, nos dois lados da igualdade. Então, eu não vou escrever direto isso, eu vou escrever nessa notação, vocês vão entender. Eu vou multiplicar, então, aqui eu não escrevi, mas eu tenho o UV. Então, eu vou escrever, multiplicar pela esquerda a matriz ABCD na menos 1, que é essa daqui, certo? Multiplicando o U e V. Agora imagine que a gente vai, se a gente multiplicou no lado esquerdo aquela matriz inversa ali, agora a gente vai multiplicar no lado esquerdo essa outra aqui também, ó. A gente vai multiplicar no lado direito da equação, pelo lado esquerdo a gente vai ter ABCD na menos 1. Certo? A gente multiplicou aqui e multiplica aqui. Aí quem que a gente tem mais? Tem a própria matriz de coeficientes, que é o ABCD. E aí a gente tem as variáveis, a matriz com as variáveis, ou o vetor de variáveis xy. O detalhe é que aqui, ó, a gente tem A e A na menos 1. E a gente sabe que quando a gente tem A na menos 1 e A, isso daqui é a matriz de identidade. Certo? E qualquer matriz que a gente multiplica pela identidade vai dar a própria matriz. Então aqui simplesmente não precisa escrever mais nada. A gente eliminou essa matriz aqui e a gente ainda tem a matriz na menos 1, que é 1 sobre AD menos BC, vezes os coeficientes DA, aliás, D menos B menos C e A, que a gente troca esses dois coeficientes da diagonal principal de lugar e muda o sinal dos outros da diagonal secundária. E aí isso daqui está multiplicando o UV. Então olha só como a gente inverteu, a gente isola o x, y. Então a gente pegou aqui que a gente tinha o U e o V isolado, agora a gente tem o x e o y isolado. Então olha só, quando a gente faz esse produto aqui, ó, a gente tem na primeira linha, com a primeira coluna, a gente tem o D, né? Então a gente tem quem que é igual ao... Eu vou fazer passo a passo que fica melhor. Então ainda tem aqui, ó, 1 sobre AD menos BC, isso aqui não mudou. Vou deixar aqui. Aí aqui na primeira linha a gente tem UD menos
V. Aliás, eu vou fazer assim, ó, du menos bv. E na segunda linha a gente fica com menos cu mais av. Certo? Então isso daqui é igual ao xy. Então na verdade o que a gente tem aqui ó, é uma matriz 2 por 1 e aqui é uma matriz 2 por 1, sendo que cada um desses elementos aqui ó, eles estão divididos por esse pré-fator. Então a gente consegue identificar aqui ó, finalmente, né, ou portanto, temos o seguinte, temos o x, ele é igual a esse primeiro elemento aqui dividido por isso, então ele é du menos bv dividido por ab menos bc, que é o determinante daquela matriz de coeficientes. E aí o y, ele vai ficar esse AV menos CU dividido pelo AB menos BC. Então assim a gente tem uma solução, né, uma fórmula para resolver esse tipo de sistema de equações de duas variáveis, um sistema linear, utilizando a estratégia das matrizes inversas, certo? E a gente chega nessa fórmula aqui. Beleza? Viu como é uma aplicação das matrizes inversas que a gente tem. Tem um teorema sobre matrizes inversas que diz o seguinte: se a gente pegar duas matrizes que são inversíveis, tá? E elas são do mesmo tamanho, então a gente tem a matriz A e a matriz B. Se a gente fizer o produto entre A e B, esse produto também é inversível. Olha só, então a gente faz o produto de A e B, ele também é inversível. E ele é igual a B na menos 1 vezes A na menos 1. Então olha só, a inversa do produto é o produto das inversas, só que em ordem invertida ainda. Então aqui é um detalhe que tem que tomar cuidado. Para demonstrar esse teorema, a gente vai pensar o seguinte, ó, vamos imaginar que a gente vai fazer o produto entre o B inversa e o A inversa com o AB, com o produto de AB. Isso daqui, ó, a gente pode olhar, a gente pode reorganizar os fatores e ver o seguinte, ó, o B inversa vezes o A inversa vezes o A, aqui a gente tem o identidade, certo? Então aqui, ó, a gente tem a identidade e aí isso daqui sobra o B', o B' não, o B na menos 1, o B inversa e o B, isso daqui também é a identidade, certo? Então, esse produto aqui é igual à identidade, ok? Agora, se a gente multiplicar pelo AB inversa, ou seja, a inversa do AB, a gente fica, ó, multiplicando pela esquerda, tá? Multiplicando pela esquerda, pela inversa, por AB inversa, a gente fica com o B inversa, o A inversa, e aí a gente tem o AB vezes o AB inversa. Olha só, então a gente fica com isso daqui é a identidade, né? Porque qualquer matriz vezes a sua inversa é a identidade. Então aqui a gente tem a identidade vezes a inversa, que é a B na menos 1. E qualquer matriz vezes a identidade dá a própria matriz. Então a gente pode pegar aqui, ó, tem a identidade e aqui a identidade. Então, basicamente, a gente está demonstrando que quando a gente pega o B na menos 1 e o A na menos 1, ou seja, a inversa de B vezes a inversa de A, isso daqui dá a inversa de A vezes B. Então, exatamente como eu mostrei aqui, só que eu inverti a igualdade, tá? Mas a gente está demonstrando que a gente tem essa igualdade entre a inversa do produto
e o produto das inversas com a ordem trocada, ok? Então a gente vai ver esse exemplo aqui, ó, onde a gente vai fazer o seguinte. A gente vai pegar, a gente tem o A e o B, e a gente vai começar pelo AB. Como é que é o produto entre A e B? Né? A gente tem o produto entre A e B, ele vai ser linha com coluna, aqui vai dar, vocês podem verificar, vou fazer rapidinho, aqui dá 7, primeira linha e segunda coluna vai dar 6, segunda linha e primeira coluna vai dar 9, e segunda linha e segunda coluna vai dar 8. Então aqui a gente tem o produto entre A e B. Agora, quando a gente faz a inversa disso, a inversa de A e B, a gente vai fazer o quê? A gente vai fazer aquele AD menos BC. Então a gente vai dividir tudo pelo determinante dela, né? E a gente vai fazer, inverte os elementos da diagonal principal e muda o sinal dos da diagonal secundária, tá? Esse daqui eu vou deixar de tempo para vocês verificar. Vocês podem verificar, mas eu já vou anotando aqui porque eu já tenho essa conta. Isso aqui dá 4, menos 3, menos 9 meios e 7 meios. Aqui. Então olha só, a gente tem o AB, a gente tem a inversa dela. Agora a gente vai ver qual é a inversa do A, certo? Então a inversa do A e a inversa do B. A inversa do A, vocês podem fazer usando aquela fórmula para a inversa. Ela vai dar aqui, ó, 3, menos 2, menos 1 e 1. Ok? E a inversa do B, ela vai dar 1, menos 1, menos 1 e 3 meios. Agora, a pergunta é, se a gente fizer o produto entre a inversa de A com a inversa do B. Aliás, a gente tem que ser o contrário, né? O produto da inversa do B, esse, com a inversa do A. O que a gente vai obter? A gente vai fazer 1, menos 1, menos 1 e 3 meios, multiplicando 3, menos 2, menos 1 e 1. Aí a gente vai fazer linha com coluna, a gente fica aqui com primeira linha, com a primeira coluna, a gente vai ter, pode fazer aqui, ó, 3, menos 1, 3 mais 1 que vai dar 4, né? Menos com menos vai dar mais, está lá o 4. Aí a gente tem primeira linha com segunda coluna, dá menos 1 com menos 1, fica menos 3. Aí a gente pode fazer segunda linha com primeira coluna, a gente tem menos 3, menos 3 meios, isso daqui vai dar menos 9 meios. E segunda linha com segunda coluna, a gente vai ter mais 2, mais 3 meios. Então a gente vai ter 7 meios aqui, que é exatamente igual à matriz que a gente tinha obtido aqui, ó. Ó, isso daqui é igual a isso aqui, tá? O AB inversa é igual ao B inversa vezes o A inversa. E tá? E a prova do teorema. Quando a gente fala de potências de uma matriz, a gente vai fazer o seguinte, ó. A gente tem algumas regras, algumas propriedades. Primeiro que quando a gente eleva uma matriz à potência zero, ela é igual à identidade, certo? Quando a gente eleva a uma potência n, isso significa que a gente está fazendo essa matriz vezes ela mesma, n fatores, n vezes, certo? Da mesma forma, se a gente escrever que ela é uma matriz na menos n, elevada a menos n, é o equivalente, a gente está se referindo ao a na menos 1, ou seja, a inversa de a elevado a n, a potência n. Então a gente está fazendo a inversa vezes a inversa vezes a inversa, n fatores, tá? Então, questão de notação está aqui. Outra coisa que é interessante, a gente vê que as regras de expoentes aqui, de potências, elas valem para matrizes também, tá?
Então, se a gente tiver uma mesma matriz elevado a R multiplicado por uma matriz elevado a S, isso aqui é o equivalente a gente ter a essa matriz elevado a R mais S, ok? A gente pega R vezes S vezes. Então, R fatores vezes S fatores. E se a gente tiver a matriz elevado a R e essa matriz resultante elevado a S, isso aqui é o equivalente a gente pegar a matriz A e elevar ao produto entre R e S, ok? É a mesma coisa para números reais. Agora tem um teorema que fala o seguinte, que se uma matriz for inversível, então A na menos 1 existe, e N for um número inteiro não negativo, tá? Então a gente está falando de um N positivo. A gente tem algumas propriedades para a inversa. Primeiro, a inversa de A, ela também é inversível. Se A for inversível, a inversa é inversível. E a inversa da inversa é a própria A. Então, se a gente inverter o A e depois fazer a inversa dessa inversa dela, a gente volta para o A, ok? Aí é o seguinte, ó. Se a gente tem uma matriz e eleva a enésima potência, né? Ela é inversível. E a inversa dessa enésima potência de A, ela pode ser escrita, tá, como a enésima potência de A inversa, a gente pode escrever ela como sendo A na menos N, como a gente fez aqui, ok? Que é o equivalente a gente fazer o A na menos 1 N vezes. Então, tirar a inversa de uma potência de matrizes, uma potência N, é o equivalente a gente fazer uma potência N da matriz inversa da nossa matriz original, da matriz A, ok? E a terceira, ela é o seguinte, diz que se a gente pegar uma constante K, um K é um escalar não nulo qualquer, tá? Multiplicar pela matriz A, o produto dessa entre K e A é uma matriz inversível, ok? E também, essa matriz inversível, ela vai ser igual a K na menos 1 vezes a inversa de A. Então, pegar a inversa de um escalar vezes uma matriz é o equivalente a gente fazer 1 sobre o K, 1 sobre o escalar, multiplicado pela inversa da matriz, ok? E aí, para esse teorema aqui, a gente vai fazer uma demonstração. Então, a prova de C, né? Do item C do teorema. É o seguinte, imaginem que a gente tem K vezes A. Isso é uma matriz. E aí a gente vai multiplicar isso daqui por K na menos 1 vezes A na menos 1. Ok, só que tem um detalhe. A gente sabe que uma constante vezes uma matriz é a mesma coisa que a gente pegar a constante e multiplicar pela matriz, né? Então, a gente pode pegar esse K na menos 1 aqui e levar lá para frente. E aí multiplicar por K vezes A na menos 1. Certo? Ó, eu tirei ela do lugar, só que agora quando a gente tem o A, aqui eu posso fazer a mesma coisa, ó. Quando a gente tem o A com o A na menos 1, isso daqui é igual à identidade. Ok? E o K na menos 1, quando a gente pega uma constante e divide por ela mesma, isso aqui vai dar 1. Então a gente tem 1 vezes a identidade, ok? Então, quando a gente faz esse produto aqui, ó, da matriz K, A vezes o K na menos 1, A na menos 1, a gente tem a identidade, ok? Da mesma forma, a gente pode fazer o seguinte, a gente pode fazer o K na menos 1, A na menos 1, ok? Vezes o K e o A. Isso aqui também a gente pode jogar o K para frente, fica com o K na menos 1, A na menos 1 e A. Aqui a gente tem a identidade e aqui a gente tem o 1,
Então isso aqui é 1, isso aqui é a identidade. Então isso daqui dá a identidade. Ou seja, essa matriz e essa, elas são iguais, ok? Então, como o K é inversível, né? Como essa K é inversível, a gente pode, por exemplo, fazer o seguinte: K na menos 1, A na menos 1, que multiplica KA, a gente pode multiplicar ela pela inversa dela. KA inversa, e aí pela direita a gente tem a identidade e o KA inversa. Certo? Então olha só, isso daqui é a identidade. E uma matriz vezes a identidade é a própria matriz, e uma matriz vezes a identidade é a própria matriz. Então aqui a gente está demonstrando aquele teorema. Se a gente fizesse na identidade de cima ou na de baixo, em ambas a gente pode demonstrar então que o K na menos 1, A na menos 1 é igual ao K vezes A na menos 1. Beleza? Então está aqui demonstrado esse teorema sobre matrizes inversas ainda. Esse exemplo aqui a gente tem uma matriz A, 2 por 2, que é 1, 2, 1 e 3. E a gente vai testar o seguinte: a gente pega a inversa dela, que vocês podem fazer a conta, né? Que ela vai dar 3, menos 1, menos 2 e 1, ok? Então, se vocês podem verificar, recomendo que verifiquem, a gente tem essa inversa. Agora, se a gente quiser tirar o A na menos 3, como é que fica o A na menos 3? A gente vai ter que pegar a inversa e elevar ao cubo. Ou seja, a gente vai fazer o 3 menos 2, menos 1 e 1, vezes ela mesma, 3 menos 2, menos 1 e 1, vezes ela mesma, 3 menos 2, menos 1 e 1. Aqui, não importa se a gente faz primeiro essas duas e o resultado com aquela, ou primeiro essas duas e o resultado com essa, tá? Não importa, vocês podem verificar isso daqui, tá? Fica de teste. Vocês verificar que isso daqui vai dar 41, menos 30, menos 15 e 11. Ok? Agora, para a gente verificar a propriedade da matriz que a gente tinha visto antes, a gente vai ver o que seria o A ao cubo. O A ao cubo é a matriz 1, 2, 1, 3, vezes ela mesma, 1, 2, 1, 3, vezes ela mesma, mais uma vez, 1, 2, 1, 3. Ok? E aí, quando a gente faz o produto aqui, vocês podem verificar também, isso aqui vai dar 11, 30, 15 e 41. Agora, se a gente quiser tirar a inversa dessa daqui, ó, a inversa de A ao cubo, a gente vai ter que fazer o determinante dela, só que o determinante dela vai ser 11 vezes 41 menos 30 vezes 15. E o determinante 11 vezes 41 menos 30 vezes 15 vai dar, a gente vai fazer assim, ó, 11 vezes 41 menos 30 vezes 15. Isso daqui vai dar 1, ok? E aí, agora, a gente vai trocar de posição o 11 com 41 e a gente vai trocar de sinal o 30 e o 15. Como isso daqui dá 1, a gente vai ter exatamente a matriz 41 menos 30 menos 15 e 11, ok? Que é igual
a na menos 3, ou seja, a inversa. Não importa se a gente vai calcular o a na menos 3 como a inversa ao cubo ou como a inversa do a ao cubo, certo? Elevar ao cubo a inversa ou tirar a inversa do a ao cubo vai dar a mesma coisa. Então a gente tem o a na menos 3 é igual ao a na menos 1 ao cubo, que é igual ao a ao cubo na menos 1. Ok? Agora, vamos ver, por exemplo, o que acontece quando a gente quer o quadrado da soma matricial. Quando a gente tem uma soma de números reais, a gente vai ter esse a mais b vezes ele mesmo. Então aqui a gente tem a vezes a dá a ao quadrado, a vezes b dá ab, b vezes a dá ba, e b vezes b dá o b ao quadrado. Agora, como ela é comutativa, qualquer número, não importa que a e b a gente tenha, isso daqui a gente tem duas vezes o ab. Então a gente tem a fórmula, né, do binômio ao quadrado. A gente tem a mais b ao quadrado é igual a ao quadrado mais 2ab mais o b ao quadrado. O detalhe é que para a matriz a gente vai fazer a mesma coisa. A gente tem o a mais b que multiplica a mais b. Ok? E aí a gente vai ter o seguinte. A gente vai ter o a ao quadrado mais a vezes b mais ba mais o b vezes b, que é b ao quadrado. Então, aqui tem um detalhe. B e A não é igual a AB, para a gente fazer duas vezes. Então, a gente não pode mudar disso. A gente tem que A mais B ao quadrado é sempre A ao quadrado mais AB mais BA mais B ao quadrado. Ok? Então, esse daqui é o quadrado da soma matricial, a menos que A e B comutem. Aí, se eles comutam, a gente tem o AB igual ao BA. Mas esse aqui são casos muito específicos. Aí, tudo bem. A gente tem o AB, A mais B, aliás, ao quadrado igual a ao quadrado mais duas vezes AB mais B ao quadrado. Mas eu não vou nem destacar isso aqui, porque é somente se elas comutarem, o que é muito raro acontecer, certo? A regra geral é essa daqui. A gente tem o BA diferente do AB. Então, com as propriedades das matrizes, a gente pode chegar, por exemplo, ao conceito de polinômio matricial, que é o quê? Vamos ver, por exemplo, se a gente quer encontrar o P de A, sendo que o A ela é uma matriz menos 1, 2, 0 e 3, e o polinômio P de x é x ao quadrado menos 2x menos 3. Então, o que a gente vai fazer é o seguinte, ó, o P de A... Aqui, ó, o P de A vai ser o A ao quadrado menos 2 vezes o A menos 3, só que o 3 é um número. Então, a gente vai colocar aqui a identidade 2 por 2 para a gente poder somar com o A, ok? Aqui só faz sentido a gente usar a identidade aqui se o A for quadrado, ok? Se não tiver um número aqui, né, se for um polinômio de ordem 2 sem a ordem 0 aqui, não importa o formato da matriz. Agora aqui precisa ser quadrado para a gente poder identificar a identidade, senão a gente não consegue respeitar as regras de soma. E aí a gente vai ter o que aqui, ó? A gente vai ter o A ao quadrado. Então a gente vai ter o menos 1, 2, 0 e 3, vezes ele mesmo, ou seja, a gente vai fazer ao quadrado, menos 2 vezes
o A, menos 1, 2, 0 e 3, porque a gente está multiplicando por menos 2 cada um dos elementos aqui, e a gente vai fazer menos 3 vezes a identidade, que é 1, 0, 0 e 1. Ok? Agora, se a gente fizer esse ao quadrado aqui, o nosso P de A, ele vai ficar 1, fazendo ele ao quadrado, primeira linha com primeira coluna. Aqui vai dar, porque ele com ele mesmo, né? Então, primeira linha com a primeira coluna. A gente vai ter menos 1 com menos 1 vai dar 1. Primeira linha com segunda coluna, a gente tem menos 1 com 2, fica menos 2. E aqui a gente tem 6, vai dar 4. Ok? Aí aqui a gente vai fazer segunda linha com primeira coluna. Aqui vai dar 0. Segunda linha com segunda coluna vai dar 9. Então esse daqui é o A ao quadrado, que a gente vai somar com, a gente vai somar aqui com, aqui vai ficar 2, aqui vai ficar menos 4, aqui vai ficar 0, não muda, e aqui vai ficar menos 6, certo? E aqui mais, a gente está somando, né? Aqui a gente vai ter menos 3, 0, 0 e menos 3. Ok? Agora a gente soma elemento 1 com 2 com menos 3. Aqui vai dar, o primeiro elemento vai dar 0. 4 com menos 4 com 0 vai dar 0. 0 com 0 com 0 vai dar 0. E 9 menos 6 menos 3 vai dar 0 também. Então, a matriz A é o equivalente a um zero do polinômio P de x. Matriz A é um zero do polinômio P de x. Ok? Quando o polinômio é um polinômio matricial. Então, o P de A é 0. E a gente aplica, a gente pode escrever mais sucintamente, aqui ó, P de A é igual a 0. Ok? Então, agora, sobre as propriedades das transpostas, a gente vai começar com um teorema. Então, o teorema diz o seguinte: se o tamanho das matrizes permitirem essas operações, a gente sabe que uma das restrições para a soma é que o tamanho de A seja igual ao tamanho de B, em linhas e colunas. Para a subtração também, assim por diante. Daí a gente tem as condições para o produto, né? Ele tem que ter o mesmo número de linha no A que o B tem de colunas, para a gente poder fazer as operações e assim por diante. Aliás, ao contrário, né? Aqui o mesmo número de colunas de A para o número de linhas de B. Desculpa. Então, a gente vai ter o seguinte: quando a gente pega a transposta da transposta, a gente tem a própria matriz, certo? Essa é uma propriedade bem simples. Agora, se a gente tem a soma de matrizes e a gente quer fazer a transposta da soma, isso aqui é igual à soma das transpostas. Ok? E esse também é bem fácil de demonstrar, porque a soma é elemento por elemento, né? Então, a transposta da soma é a soma das transpostas, a diferença, a transposta da diferença é a diferença das transpostas também, vale a mesma coisa. Aqui, quando a gente tem uma constante vezes uma matriz e a gente quer fazer a transposta dela, a constante não influencia, tá? Então não é como na inversa, que a gente fazia a inversa da constante também. Aqui não. É simplesmente a constante vezes a transposta. E quando a gente tem o produto entre duas matrizes e quer fazer a transposta desse produto, isso aqui é o equivalente a gente fazer o A transposto vezes o B transposto. Ok? E aí tem um outro teorema que diz o seguinte: se o A for inversível, então a sua transposta também é inversível, e a inversa da transposta é a transposta da inversa. Então a gente tem a inversa e a gente faz a transposta dela. E a gente pode verificar da seguinte maneira. Claro, esse daqui é um exemplo 2×2, mas ela é válida para qualquer tamanho de matriz. Quadrada, né? Porque senão não define transposta. Então o que acontece? A gente vai ter
Aqui ela é quadrada, né? Porque senão não define transposta também. Então, a questão da regra do produto já é válida automaticamente, porque é a matriz quadrada. Agora, pessoal, olha só, imagine a matriz ABCD. E aí a transposta dela vai ser o quê? A gente mantém o A e o D aqui e inverte o B e o C. Certo? É assim que a gente faz a transposta. Então, mantém a diagonal principal e inverte os outros elementos. Então, se a gente fizer a inversa dessa transposta, ou seja, a gente fizer a transposta na menos 1, o que a gente tem? A gente vai ter o seguinte, ó, como é que é a transposta? A gente troca esse elemento e esse de lugar e divide pelo determinante. Mas quem que é o determinante aqui, ó? O determinante aqui é AD vezes BC. O que mudou do determinante do A por A transposto? Aqui não mudou. Então, o A transposto na menos 1, a inversa dessa daqui, vai ser o seguinte. Aqui vai ser o D e aqui vai ser o A. Aqui vai ser o menos o C e aqui vai ser menos o B. Só que a gente vai dividir tudo por AD menos BC. Dividindo isso aqui por AD menos BC. Dividindo esse elemento por AD menos BC e esse elemento por AD menos BC. E aqui a gente tem a inversa da transposta. Agora, como é que a gente faz a transposta da inversa? Então, a gente vai pegar o A e fazer a inversa dela, a gente vai ter quem? A gente vai ter D e aqui a gente vai ter o A, que é a inversa desse daqui, né? Aí a gente vai ter menos o B e menos o C. Agora a gente divide isso daqui por AD menos BC, divide por AD menos BC, divide por AD menos BC e divide por AD menos BC. Agora, então essa daqui é a inversa de A. Agora vamos fazer a transposta dessa inversa. Tem o A na menos 1 e vamos fazer a transposta. Como é que é a transposta? Mantém esse cara no lugar, divide por AD menos BC, mantém a diagonal principal no lugar, então a gente fica com A aqui, AD menos BC. Aí a gente troca de lugar esses dois aqui, então fica com menos C sobre AD menos BC e aqui menos B sobre AD menos BC. Ok? Então vejam como o A transposta na menos 1, ou seja, a inversa da transposta, é igual à transposta da inversa. Ok? Então aqui a gente tem algumas propriedades das transpostas e das inversas. Então com isso a gente termina a nossa aula. Nessa aula a gente conheceu propriedades aritméticas das operações matriciais, a gente também provou algumas das propriedades aritméticas, a gente conheceu as propriedades das matrizes nulas, das matrizes identidades, a gente agora é capaz de reconhecer quando duas matrizes quadradas são a inversa uma da outra, a gente também consegue determinar se uma matriz 2x2 é inversível, certo? Que nem a gente fez aqui. A gente também pode resolver um sistema linear de duas equações e duas incógnitas quando a gente trabalha com a matriz de coeficientes inversível, né? Com a inversa da matriz de coeficientes. Se a matriz de coeficientes não for inversível, o método não se aplica, mas
a gente viu que é bem interessante como a gente resolve aquele sistema. Aí depois a gente também consegue provar algumas propriedades básicas de matrizes inversíveis, inversíveis ou invertíveis, tanto faz, né? Agora me deu uma dúvida, é inversível ou invertível? Vou deixar para vocês pesquisar, eu acho que vocês entenderam o que eu estava falando aqui até agora, tá? Mas aí, e a gente também agora consegue identificar algumas propriedades das transpostas em relação às suas inversas, certo? Se elas são invertíveis ou inversíveis, ok? Então, na aula de hoje, a gente estudou a matriz inversa e propriedades algébricas das matrizes. Na próxima aula, a gente vai estudar matrizes elementares e um método de como obter a matriz inversa. Lembrando que agora é com vocês. Façam os exercícios, deixem as suas dúvidas no fórum da disciplina. E sempre que tiver oportunidade, ajuda alguém a aprender um conceito, porque assim você também aprende. Com isso, a gente encerra a nossa aula. Um abraço, até mais!